Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar sobre o novo posicionamento de grandes gestores de fundos que estão simplesmente abandonando grandes bancos norte-americanos, e como sempre falamos neste canal, esse será um dos maiores motivos para a eclosão da segunda grande queda na Bolsa de Valores, principalmente dos Estados Unidos, que vai, claro, espalhar, né, as baixas aí, o medo, né, das finanças, de novas quedas, na verdade, né, para o resto do mundo. Maravilha, pessoal, então fiquem conosco aí até o final. Essa figura aí, né, do Jeremy Powell, vejam só, uma figura sensacional que é sempre compartilhada aí pelo nosso grande amigo, mandar um abraço para ele aí, Roberto de Portugal, é realmente aí um dos nossos amigos, né, do canal, que nos ajuda com informações, tem realmente uma vontade incansável, né, de mandar notícias boas, realmente muito bem selecionadas, né, e vejam só, né, o que é essa modernidade. Realmente nem nos conhecemos, né, nem sabemos quem somos aí na vida pessoal, e mesmo assim fizemos, né, um excelente trabalho juntos aí. Então, para o nosso amigo Roberto, um enorme abraço do Morfeu e de toda a sua equipe. Maravilha, pessoal! Então vamos começar falando aí de uma questão muito interessante, não é mesmo? A prata deu realmente um boom enorme aí na sexta-feira e na última semana, não é mesmo? Vejam aí o quanto ela subiu, né? Então nesse último mês, e o ouro, né? Abaixo aí, então em cima é a prata um mês, abaixo o ouro um mês. Então a prata deu realmente um boom muito maior. E o que isso nos importa, né? Antes de mais nada, realmente sempre falamos que investir em prata no Brasil é muito difícil. Você pode até importar aí, né, de diversas empresas, mas na hora de revender é muito difícil, pois teoricamente você teria que mandar por correio, né? Esse tipo de coisa, mandar por correio, achamos, né, muito arriscado. Então no Brasil fica muito difícil. Tínhamos algumas empresas, né, que faziam custódia da prata, e quando a crise começou simplesmente pararam. Talvez porque vissem, né, que a demanda ia aumentar muito e a quantidade que você ia ter que ter armazenado seria muito grande, não é mesmo? Simplesmente pararam. Então no Brasil não tem como revender, né? Que pena realmente, pois olhem só, né, de novo, quantas vezes, né, trazemos então esse vídeo aí, Ice Nine, a crise que irá destruir o sistema financeiro e exterminar o capitalismo, né? Já temos aí quase 50 mil views, e, né, uma das teorias desse vídeo, mais uma vez, né, aquele conceito de que uma pequena gota, né, de um composto seria capaz ali de congelar o oceano inteiro, fazendo uma referência à crise financeira que estamos enfrentando. Então, se uma pequena instituição financeira aí quebrar e congelar os seus fundos, né, pode gerar um congelamento aí de todo o sistema. E ali está, né, uma das questões que ele comentou no vídeo. Então, sempre que vemos, né, que a prata está subindo mais que o ouro, nos dá uma certa gelada, não é mesmo? Porque vejam lá, então, pelos cálculos, né, daqueles programas preditivos que eles têm ali, chegou-se à conclusão que a prata, né, em algum momento iria subir muito mais que o ouro, né? Então vejam aí, a ideia seria essa em azul, né, que a prata iria tomar então um aumento muito maior, exatamente como foi inclusive em 2008, mas, né, como já estamos vendo aí, o ouro já está batendo recordes e nem chegamos, né, perto do fundo do problema. Então o mesmo ocorreria, né? Então realmente temos que ficar de olho nisso. Então a prata ali em 2008, né, subiu 83% e o ouro 29%, né? No Brasil chegou a subir 150%. É realmente muito dinheiro, tá certo, pessoal? Então sempre que vemos aí a prata, né, dando uma descolada, ficamos realmente muito preocupados, né? E aí está uma questão muito importante, olhem só, né, comparando o ouro ao Warren Buffett, né, o nosso querido Warren, né? Vejam ali, ouro versus Buffett, né, ao longo aí dos 20 anos, né, nem mesmo perto. Então o ouro subiu 532% e a Berkshire Hathaway do Warren Buffett 322%. Né, pessoal? Mas óbvio, né, que algumas pessoas vão falar: ah, mas esses cálculos são sempre imprecisos, né? Afinal de contas, você tem aí os dividendos, né, que não podem ser realmente ignorados.
E aí o mais importante, né, pessoal, nós tínhamos tudo aí, realmente as moedas e os metais, né, são o nosso lema, desde que começaram aí, né, a quebrar realmente as bases econômicas, mas temos que sempre, né, trazer as informações de forma correta. Então vejam ali que, de novo, né, estamos pegando agora porque houve, né, uma queda histórica das bolsas aí, né, principalmente as bolsas que a Berkshire tem mais investimentos, que são as bolsas americanas, óbvio. E se tivéssemos pego, então, ali no meio de 2018, finalzinho de 2018, início de 2019, esse índice estaria, né, bem mais ao lado da Berkshire, né? Então, a Berkshire estaria vencendo, né, esse índice de longe, né? E também, se pegarmos aí os lucros, né, esse índice também iria se distanciar bastante. Mas a questão fundamental que a gente trouxe aqui, pessoal, é exatamente essa, né? Você pode ter sim momentos ali que as ações até passam realmente, mas vejam, né, gente, a questão fundamental que a gente trouxe, né, para análise não é nem isso de agora, né, porque realmente, pessoal, vai ter uma segunda quebra. Vamos mostrar aqui diversas informações a mais sobre isso. Vai ter aí, óbvio. Então, se agora tá assim, imagina quando tiver essa nova quebra, né? Você vai ter um distanciamento muito maior, né? Muito maior. Vejam o distanciamento que teve ali exatamente depois da crise de 2008. Poxa, olha só, né? O valor que chegou ali em 2011, caramba, muito acima realmente, né? Muito acima. Então, tava ali, olha só, de 700% quase a 300, caramba, é o dobro, né? Isso não tem realmente lucro, né, que dê. Por isso, pessoal, que o conceito fundamental do nosso canal não é você acertar, óbvio, né? Porque nem um adivinho faz isso, acertar o topo e acertar, né, o fundo, isso é impossível. Mas sim se posicionar conforme as bases econômicas, não é mesmo? Então vejam só, a crise explodiu em março de 2019. Estamos falando que isso ocorreria em um ano e meio, um ano, né? Aí documentado, tá certo? Então sim, você perde um pouquinho na grande alta para escapar da grande queda, né? Porque quando você tem ali um finalzinho de alta, o que você ganha nesse finalzinho de alta não se compara ao que você perde em uma grande queda, não é mesmo? Então aí está. E o próprio conceito que o Warren Buffett, né, deixa ali o dinheiro e vai dormir, não é certo também, né? Cansamos de falar aqui que desde 2010 ele vem diminuindo suas posições, não é mesmo? Então, gente, é muito importante, né, ter isso em mente. Nós não defendemos nem que a pessoa nunca invista em ações, né? E nem que deixe sempre lá e vá dormir, entendeu? De novo, temos empresas aí seculares que estão quebrando, caramba, né? O que nós defendemos é sempre que você tem que identificar ali, né, o que dá mais trabalho, né? Sempre o que dá mais trabalho. É você identificar minimamente que as bases econômicas estão se corroendo e começar a vender suas posições. E quando estiver no meio, né, daquele pandemônio, né, não outra palavrinha que não pode falar, pandemônio, né? Naquela loucura, aí sim o William Bonner, né, falando que não tem mais jeito, o sistema tá quebrado, o mundo vai acabar, e aí você compra, né? Porque sempre sai da crise profunda aí e volta, e aí está 2008, não é mesmo? Então, imagina quem conseguiu, né, vender antes da crise de 2008, que foi exatamente, inclusive, o que o Buffett fez, a gente vai mostrar aqui em outra matéria. Começa a comprar no meio da loucura ali de 2009, e eu não precisa também ser um ano. 2017, já muitos né, indicativos aí, índices, né, estavam mostrando que ia dar um grande problema, não é mesmo? E aí você perde 2 anos, vejam aí, ó, 2017 tá o quê? Tá muito abaixo do que ainda está agora, né? Então você perde um finalzinho, né, do cometa, mas quando vem a desgraça, você não perde todo o seu patrimônio, né? Perfeito, pessoal. Essa análise realmente é muito legal. E vejam aí uma outra questão, né, que falamos bastante de novo, né? Saindo dos metais agora entrando em moedas, né? As moedas emergentes aí sofrendo muito. Então, ouro versus moedas de emergentes. E os governos se perguntam, por que cidadão de todo mundo preferem ouro quando imprimem dinheiro para o povo? Olha só, né? Então também aí uma distância absurda, né? Bem mais que o dobro, né? O valor
do ouro e comparado com os emergentes. Então, pessoal, e também isso é uma coisa que a gente fala muito, né? Para nós aí que vivemos num país emergente, né? Não temos educação, não temos saúde, não conseguimos absolutamente nada do Estado. Temos o nosso dinheiro, né? Vilipendiado aí pelo Estado. 5 meses de trabalho você dá para o Estado. Não fazer absolutamente nada porque você não tem contrapartidas, não é mesmo? Esse é o lado ruim, né, de você ser de um país emergente, óbvio, né? Mas qual é o lado bom, não é mesmo? Quem estuda realmente o mercado financeiro tem excelentes oportunidades. Não é à toa que muitos investidores aí de primeiro mundo, né, eles vêm para os emergentes, pois momentos como esses, né, que vai acontecer ainda mais para frente, é possível comprar, né, empresas realmente muito grandes, muito sólidas, que em momentos bons trazem muitos bons retornos a preço de banana, né? E você tem uma alavancagem enorme do seu dinheiro. Então aí está, né, pessoal, mais um motivo, né, para fazer aquilo que a gente está falando há tanto tempo, de que quando a coisa começa a balançar moedas e metais, em um país emergente, então, nem se fala. E aí vamos entrar um pouquinho nas questões aí, né, de mais informações que saíram. Então, olha só, queda de 11,2% na produção industrial de abril. Foi a mais acentuada da história e isso inclui toda a Grande Depressão. Nos Estados Unidos isso, né? Vamos falar primeiro dos Estados Unidos. Então aí está, né, pessoal? Produção industrial. Então vejam aí, né, esse gráfico à direita. Vejam ali os anos, né, 30, 40, 50. Finalzinho dos 30, né, que caiu bem também. Já estamos muito além disso, né? E mais uma vez sempre lembramos, são dados de abril, né? São dados de março. Imaginem quando sair os dados de maio, não é mesmo? Pois a crise é crescente, não é mesmo? O efeito em cadeia aí, a reação em cadeia é enorme, né? Então isso tende a baixar mais ainda. E falando um pouco da Itália também, vejam aí, as vendas, né, de indústria caíram 25,8% em março. É incrível também esse gráfico, né? Não chega perto aí de nada, nem de 2008. 2008 caiu bem também, dá para ver ali. Mas nossa, nem se compara de perto, né? São aí o que? 5 vezes mais, né? É algo incrível. E para fechar também a produção chinesa, gente, olha só o que a gente sempre fala, né? Como os dados são manipulados. A gente nunca nem traz muito dado da China aqui, porque é difícil, né, saber o que é verdade e o que não é. Então, olha só. Primeira recuperação em forma de V na China. Caramba, né? Recuperação em forma de V. Vamos explicar então o que é isso, né, que a mídia tem falado muito. A produção industrial cresceu 3,9% em abril, em comparação com o ano anterior, com gastos do governo aumentando. No lado do consumidor, as vendas no varejo caíram 7,5% em comparação a abril de 2019, melhor que a queda de 15,8% em março, claro, não é um V claramente. Então, primeiramente, né, pessoal, olha só, é isso que tem causado aí, né, um sentimento de tanta raiva, né, ao povo chinês, ao governo, na verdade, chinês, né, que depois de tudo isso que está ocorrendo, né, vamos tomar como comparação o Brasil na lona, os caras já voltam então a produzir, né, fica realmente a impressão de que, né, acabaram com o mundo e agora eles estão bem, né, bem entre 1 milhão de aspas, que a gente vai comentar sobre isso. Mas de uma certa forma, né, eles deram um jeito e aí deixaram o mundo com o pepino deles, né? Inclusive esse é um dos grandes motivos aí do Donald Trump, né, estar muito bravo com a China, aquela coisa toda. Mas isso realmente fica, né? Como que em abril aí todo mundo sangrando, passando aí piores momentos e a China voltou ali bonitona, né? Mas vamos explicar que também não é bem assim. Então vejam, a produção industrial, né, realmente foi feita em V. Então o que é o V, né? É você ter uma queda muito acentuada e, opa, logo depois você volta, né, ao que você era antes. Então você caiu muito profundamente, você voltou muito profundamente. Você fez um V. Perfeito, maravilha, né? Mas os investidores aí dizem que não será em V, será em W, né? Então por que W, né? Que é exatamente isso. A produção chinesa, ela é gerada pelo governo, né? Você não precisa de uma contrapartida para você produzir.
claro que você vai começar a ter problema. Seus estoques vão ficar cheios, né? Os produtos vão começar a se deteriorar. Então também não adianta isso. Você, né, como a gente sempre fala, economia você engana por um tempo, mas chega uma hora que, né, vem a verdade e aí lascou de vez. Então as vendas, né, na China não foram em V, né? Elas foram aí, vejam, em azulzinho. E aí essas partes em vermelho, né, pessoal, vermelho vinho aí, nós que colocamos. Então vejam que a venda em si não foi em V, né? Porque o povo não está recuperado, óbvio, o mundo não está recuperado. Você pode produzir, a China produzia para fora, não é? Se os países estão parados, como que ela vai vender, né? Então, por que em W, né? Realmente porque se espera, então, né, que depois dessa pequena evolução que teve, então, nas vendas, por exemplo, tenha uma nova queda, então você vai fazer ali, né, um outro tracinho, e depois, bem ali na frente, você realmente volte, né? Óbvio que a questão fundamental é quanto tempo que isso vai demorar para voltar. Realmente achamos que não é pouco, né? Então aí está, gente. Vamos ter sempre isso em mente, né? A mídia sempre fala muito nisso, mas não explica direito. E aí, antes de entrar na questão dos bancos, né? Finalmente, vamos comentar também aqui duas questões sobre os Estados Unidos. Então vejam aí, mais uma vez, hein, pessoal, que coisa, falávamos ali, né, em meados, né, de 2019, que o Fed estava injetando muito dinheiro, e naquela época, hein, gente, 4 trilhões, já estamos indo para 7 trilhões, pessoal, vejam aí, olhem, né, comparativo com 2008 também, esse pedacinho em verde fomos nós que fizemos aí. Vejam a diferença, né? Em 2008 um pequeno tracinho e em 2020, né, quase o triplo, né, do que colocaram ali, já fizemos em um mês, pessoal, muito incrível. E realmente esse gráfico também é impressionante, né? 39,5% das pessoas empregadas no estado americano da Geórgia em fevereiro solicitam seguro-desemprego desde 20 de março. Nacionalmente, a taxa é de 24%. Esses números são de tirar o fôlego, né? Então imagine aí, pessoal, um estado aí, né, com 40% de taxa, pessoal, de desemprego. É assustador mesmo, né? Então é Kentucky, Connecticut, Havaí, Rhode Island, Pensilvânia, né? Que coisa, gente. Muito realmente impressionante. Aí vem Califórnia, Flórida, Nova York. Mas esse índice realmente de 40% é impressionante, né? E a próprio índice nacional, né? 25%, uma nação como os Estados Unidos é incrível. E aí, começando então, né, a nossa questão principal aí do vídeo, vamos lá, né? Pesos pesados de Wall Street soam um alarme sobre ações. Já tínhamos dito aqui, né, sobre o Tepper aí que falou, né, que nunca se teve uma valorização indevida dessa forma desde 99, então trouxemos aí outros grandes investidores. Pessoal, de novo, né, é uma coisa assim, tão favas contadas, né, vai realmente dar muita raiva, né, de quem acompanha o nosso canal, né, às vezes a pessoa não acompanha aí, fica ainda atrás desses canais lixos aí que incentivaram as pessoas a comprar na alta, né, enfim. Mas realmente quem nos acompanha, né, vai dar muita raiva se a pessoa tiver comprado em ações e principalmente se não tiver, né, opções de put para ganhar nesse momento que está óbvio, né, que vai ocorrer. Então olhem lá, os maiores nomes do setor financeiro chegaram a uma conclusão que parecia improvável algumas semanas. É verdade, né? Esses mesmos caras aí sempre falaram a mentira mesmo, bombaram porque eles têm interesse, óbvio, né? As ações estão muito caras, investidores lendários como Stan Druckenmiller e David Tepper, né? Agora também fazem um alerta depois da histórica recuperação do mercado, dizendo que o risco-recompensa de estar investindo em ações é o pior dos últimos anos. Druckenmiller disse que uma recuperação em forma de V, olha só o que a gente acabou de falar, né? A ideia de que a economia vai se recuperar rapidamente com o controle da pandemia, opa, quase falei, é uma fantasia. Na quarta-feira, Tepper disse que, semelhante a 1999, o nível de sobrevalorização das ações é o mais alto já visto por ele. É uma visão cada vez mais predominante entre gestores de recursos de Wall Street e chega quando investidores começam a suspeitar que o apoio do Federal Reserve, além do estímulo de 3 milhões de dólares do Tesouro, pode não ser suficiente para compensar o aumento do desemprego, a onda de falência e a falta de perspectiva sobre o fim do problema aí. Gestores como Bill Miller, Paul Singer e Paul Tudor Jones
expressaram dúvidas sobre o mercado da economia. Esse pessimismo é um forte contraste com a euforia, né, que levou a S&P a subir 26%. E as advertências chamaram a atenção do presidente dos Estados Unidos. Vamos dar uma resumidinha. É improvável que as críticas influenciem profissionais no Wall Street. O índice S&P 500 acumula queda de 3,8% nessa semana e investidores e economistas projetam mais perdas em meio à longa batalha para consertar a economia. E aí, para fechar com chave de ouro, né? Os comentários de Tepper mudaram desde o fim de março, olha só, hein, quando disse que estava mordiscando ações com a compra de papéis de empresas focadas em tecnologia ou hospitais e assistência médica. Tepper, que administra o hedge fund Appaloosa, com 13 bilhões sob suas gestões, afirmou à CNBC na quarta-feira que os valuations estão loucos para algumas ações individuais na Nasdaq. Ele também destacou bancos e companhias aéreas como áreas difíceis para investir agora. E aí, vejam só, né, trazendo mais informação em relação a isso, nosso querido Tavi Costa, mais uma vez, parecendo a Europa. Hoje o setor financeiro dos Estados Unidos representa apenas 10% do S&P 500, prestes a quebrar a baixa da Grande Depressão. O que está causando isso? Hedge funds liquidando posições e um cenário muito provável de juros nominais negativos. Alguns bancos já caíram 60% esse ano. Nada promissor para os banqueiros de Wall Street e o mercado em geral. Então vejam aí, né, gente, mais uma vez. Então quem é o responsável, né, por essa alta? O mercado financeiro já está dando sinais, como sempre falamos aqui, que essa é uma área que vai ficar mais arriscada aí, né, que até empresas que trabalham com petróleo, empresas de aviação. E quando o setor financeiro norte-americano cai, aí vem um problema muito maior. Então, afinal de contas, né, qual é o banco que estamos falando? Aí já fizemos no passado, né, vídeos sobre grandes candidatos à quebra. Então temos ali o Deutsche, que vem com problemas há muito tempo. Temos o SoftBank, com vários problemas ali, né, de empresas zumbis, mas vejam esta nova informação, né? Warren Buffett vendeu 10 milhões de ações do Goldman Sachs no primeiro trimestre. De novo, hein, gente, o Goldman Sachs, que é conhecido aí por ter ex-dirigentes, né, em diversas partes aí de governos. Então, o que está ocorrendo, né? O oráculo de Omaha se desfez da maior parte de sua posição no Goldman Sachs, montada a partir da crise de 2008. A Berkshire disse que havia vendido mais de 10 milhões de ações no primeiro trimestre de 2020, em meio ao problema aí. Participação equivalente a 2,3 bilhões de dólares no fim do ano passado, que representa nada mais nada menos que 2,9% do banco de investimento. No fim do trimestre, detinha apenas 1,9 milhão de ações do Goldman, correspondente a menos de 0,6% do capital da instituição financeira. Uma outra questão muito importante, né? A fatia havia sido adquirida por Buffett nos idos da grande crise financeira de 2008. O movimento foi de resgate, né, ao banco com investimento de 5 bilhões de reais inicialmente em ações preferenciais, em meio à quebra de bancos como o Lehman Brothers. E aí mais um pouquinho, olha só, e não para por aí. Buffett também reduziu sua participação no JP Morgan Chase, mas nesse caso, né, a diminuição da posição foi significativamente pequena, 1,94% para 1,88%. Então assim, gente, de novo, né, quando grandes analistas como Warren Buffett, né, é óbvio que ele sabe, que o mercado inteiro sabe, que a participação dele não é apenas, né, ele mesmo investindo, a empresa dele, porque muitos investidores, né, muitos estudantes, financistas seguem o que a Berkshire faz, não é mesmo? Então um posicionamento como esse, né, nos mostra realmente que o mercado financeiro norte-americano está mais arriscado que nunca. Essa pequena movimentação também no JP Morgan é incrível, não podemos, né, menosprezar isso, mas realmente imaginem que no meio daquela loucura que foi 2008, né, um grande investidor vai lá e faz um aporte desse tamanho e agora está tirando. Então isso é sim muito sério, né? Não se sabe exatamente aí quais são os problemas de cada banco. Aquela velha questão das Ripples que a gente falava, né, antes aí de qualquer problema de saúde era muito importante também, pois mostrava, né, que os bancos
não tinham mais a mesma confiança nem no mercado, nem do mercado. Então, pessoal, esse é um motivo extremamente importante para ficarmos de olho. Com certeza, né, o grande problema aí no mercado financeiro pode vir daí, então vamos ficar de olho. Maravilha, pessoal, né? De novo o pessoal me zoa aí. Pô, o Morfeu fala que tá tudo ruim e manda um maravilha. Mas é isso daí mesmo, não tem jeito, né, meus amigos? Então, vamos fazer a nossa parte, né? Quem não é ainda da nossa comunidade, entre. Curta o nosso vídeo, curta o nosso canal. Um grande abraço!